Fala galera, ótima noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Trademap, mais uma live com RI. E na noite de hoje vamos falar aqui com a M. Dias Branco, com o Fábio Cefali, que é diretor de RI de lá. A M. Dias Branco é uma baita empresa do setor de alimentos, é líder aqui no Brasil no segmento de biscoitos e massas. E antes de falarmos da empresa, antes de chamarmos o Fábio para fazer parte aqui da nossa live, eu quero já antes deixar um disclaimer que o que nós vamos fazer aqui não é uma recomendação de investimentos, a grande ideia é ter esse trabalho educacional para que vocês conheçam a empresa, conheçam da M. Dias Branco, tenham espaço para tirar dúvidas aqui e todo ônus ou bônus da sua decisão de investimentos, ela é sua, tá? Acho que é muito importante deixar aqui esse disclaimer e, bom, dado o disclaimer, posso trazer aqui o Fábio. Fábio, muito obrigado por estar aqui, por aceitar esse convite de vir aqui no canal do Trademap, de falar da M. Dias Branco, que realmente é uma empresa aí que se destaca bastante, tem uma longa trajetória no mercado, e eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, falasse um pouco sobre a M. Dias Branco, por favor. Rodolfo, primeiramente, boa noite, assim, é uma honra e um enorme prazer participar aqui dessa live com você, contar a história da M. Dias Branco, contribuir nesse processo de educação e disseminação das informações das empresas para os assinantes e para toda essa audiência que está nos acompanhando hoje, né? Eu sou o diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios da M. Dias Branco, me juntei ao grupo no ano de 2016, fiz toda a minha carreira em empresas de bens de consumo, empresas brasileiras, empresas multinacionais e sempre na área financeira. Então, assim, novamente é um enorme prazer e a minha expectativa é que esse seja um momento muito produtivo para todos que estão nos acompanhando. Maravilha. Fábio, vamos direto ao ponto aqui. Sei que você tem uma apresentação. Eu queria que você falasse um pouco sobre a M. Dias Branco, né? Eu, particularmente como investidor, conheço a empresa desde 2016 ali, mas só no ano passado, quando eu fui passar ali o Réveillon em Tamandaré, na Praia dos Carneiros e tudo mais, ali em Recife, que eu consegui mensurar o real tamanho da M. Dias Branco com inúmeras marcas de vocês que estavam por lá, muitas marcas que eu nem conhecia aqui em São Paulo, mas que tinham lá e que estavam na boca do povo ali, poxa, é muito maior lá do que o que eu achava aqui em São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Tem aqui a apresentação, eu vou até já deixar aqui para o pessoal ver, mas queria que você desse essa introdução sobre o que é M. Dias Branco, quais são as marcas, linhas de negócio e tudo mais. Não, com certeza, e acho que a gente pode fazer desse momento um momento muito interativo, né? Só para checar, você está vendo, Rodolfo, a apresentação? Sim, tá aqui. Tá sendo Legal, combinado. Então, assim, a M. Dias tem mais de 60 anos de atuação no Brasil, né? Para dar a dimensão da empresa, em 2019 faturamos 7,6 bilhões de reais, somos mais de 17 mil colaboradores no Brasil todo, né? A M. Dias é líder nacional em biscoitos e massas. Essas são as duas principais categorias de produtos da M. Dias. São 19 marcas próprias, temos consumidores em todo o Brasil e consumidores de todas as classes sociais. Também exportamos para mais de 30 países, África, América do Sul, América Central, para os Estados Unidos. Temos um forte histórico de aquisições. Desde 2003, nós fizemos várias aquisições no Brasil, um processo produtivo verticalizado. O que significa isso? Nós produzimos os dois principais insumos, das massas e dos biscoitos. Produzimos a farinha de trigo e produzimos a gordura vegetal. Investimos mais de 1,7 bi em CAPEX entre 2015 e 2019. É uma empresa muito sólida, né? A M. Dias tem rating AAA, perspectiva estável pela Fitch, pelo terceiro ano consecutivo. Temos uma agenda de sustentabilidade que está totalmente alinhada à nossa estratégia de negócio, com iniciativas muito claras, concretas, com metas, do ponto de vista de redução do consumo de água, redução do consumo de energia, redução de resíduos, embalagens,
tem toda uma questão social com as comunidades de entorno, nos locais aonde temos as nossas unidades produtivas. Então, assim, esse é um tema muito importante, que eu sei que é um tema importante para o mercado, para a sociedade, e é um tema que é levado muito a sério pela M. Dias. Listamos a empresa no novo mercado em 2006, e quem investiu na M. Dias no IPO teve uma valorização das ações de mais de 500%. Então, aqui é só um breve panorama da empresa, né? Agora acho que a gente pode entrar em algumas outras questões. É uma empresa que ela tem um case de empreendedorismo. Começou como uma padaria no Ceará, da padaria foi para uma fábrica, dessa primeira fábrica para uma fábrica maior, conquistou o Nordeste e hoje ela tem presença no Brasil todo. E desde a sua fundação, é uma empresa com um propósito muito atual, né? Que é alimentos para o bem da sociedade, a felicidade das pessoas, e valores que são seguidos pelos nossos controladores, que participam do dia a dia da empresa. Hoje temos a terceira geração da família Dias Branco à frente, no comando da empresa, com executivos de mercado também, e valores muito fortes, né? Fortes e arraigados e que estão presentes no nosso dia a dia, né? Criatividade, ética acima de tudo, respeito, simplicidade e sempre muito zelo. O que vendemos, né? E aí vai naquela linha que você falou no início, né, Rodolfo, da gente descobrir a M. Dias, de dar mais visibilidade para a M. Dias. Produzimos e vendemos biscoitos, que representam 52% das nossas vendas, massas, 24%, farinha e farelo de trigo, margarinas e gorduras, e temos algumas outras categorias que lançamos recentemente. Torradas, snacks, mistura para bolos e bolinhos. Muito bom. E aí aqui, Rodolfo, eu acho que é um momento que a gente começa a abrir o apetite da audiência, né? Quando a gente vai falando dos produtos e das nossas marcas. Mas acho que você queria fazer uma pergunta ali no slide anterior. Isso. Assim, acho que é legal entender como que M. Dias consegue receitar, né? Fica nítido que a parte de biscoitos é a parte mais forte da M. Dias, e eu queria saber o porquê disso, né? Porque tem outras linhas de negócio, tem a parte de massas, tem farinhas, tem margarinas e tudo mais, mas por que esse foco maior em biscoitos, e se esse foco ele tende a permanecer, ou se tem outras linhas, como você bem falou, da parte de outros ali, como torrada e tudo mais, que tendem a ganhar mais espaço e talvez biscoito perder um pouco aí na receita da M. Dias. Como que está isso e por que essa distribuição, como está assim? Todas essas categorias, elas são importantes para o negócio. A gente sempre olha o conjunto, né? Mas, assim, o que existe de, talvez, mais particular na categoria de biscoitos? É o maior mercado, dos mercados que a M. Dias atua, é um mercado de 20 bilhões de reais, é um mercado que oferece margens mais altas, né? O consumidor dá muito valor às marcas, né? A gente tem marca Fortaleza, Piraquê é uma marca com altíssimo valor agregado, né? E é uma categoria que oferece muito potencial de crescimento para M. Dias, principalmente fora da região Nordeste, né? Agora, as outras categorias também são importantes, né? Massas, farinha e farelo, aqui eu volto na questão da verticalização. A gente produz farinha para abastecer as nossas fábricas de massas e biscoitos e também para vender no mercado, né? Então, assim, esse conjunto é muito importante, mas a categoria de biscoitos é a categoria que tem as maiores margens. Muito bom, sensacional. Então, aqui são as nossas marcas, são 19 marcas, né? Algumas marcas são nacionais, né? A gente vende praticamente no Brasil todo, né? Como massas da Adria, biscoitos Piraquê. Nós adquirimos a Piraquê em 2018 e nesse momento nós estamos nacionalizando a marca Piraquê, a marca Vitarella, que é uma marca que nasceu no estado de Pernambuco e foi adquirida pela M. Dias em 2008, hoje também já está presente em vários estados do Brasil, né? Enquanto que temos algumas marcas que são regionais. A marca Isabela é uma marca que ela está presente na região sul, né?
marca Estrela, principalmente no Nordeste, a marca Pilar, que também foi uma marca adquirida pela M. Dias, é uma marca também do Nordeste, que ela foi fundada em 1875, então é uma marca muito tradicional. Fortaleza, que é a nossa primeira marca, né? E a nossa sede em Eusébio, que fica a uns 30 minutos da cidade de Fortaleza, né? Chama-se Fábrica Fortaleza, né? Então tem todo um simbolismo por trás dessa marca líder no estado do Ceará. Então, assim, nós operamos com este conjunto de marcas, né? 19 marcas, cada uma com o seu propósito, cada uma com o seu foco, nacional ou regional. Muito bom. E até complementando isso, eu queria que, Fábio, você falasse um pouquinho sobre essa questão das marcas, né? Porque tem a Fortaleza, como você bem falou, que começou ali com a M. Dias, mas houveram outras aquisições e a última grande aí foi a da própria Piraquê. Então, eu queria que você falasse exatamente sobre isso, né? Por que, por exemplo, a Adria, que é muito conhecida aqui em São Paulo, né, na região sul, sudeste, você não coloca ela mais forte lá para a região norte, nordeste, e tem essa questão de ter marcas regionais, né? Então, tem marcas fortes em âmbito nacional, mas também de forma regional vocês têm aí essas marcas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque acaba, como nós temos várias lives aqui de RI, as pessoas elas acabam entendendo um pouco mais isso, né? Porque tivemos a live com o pessoal da Fleury, por exemplo, e a própria Fleury, por mais que é um segmento totalmente distinto, tem a grande marca ali, mas de forma regional também eles compram alguns laboratórios. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre essa importância da M. Dias dentro desse contexto de ter essas marcas regionais aí. Cada marca tem a sua proposta de valor, o seu propósito e ocupa um espaço, né? Um espaço em termos de posicionamento de preço e um espaço numa determinada região ou nacional, né? Ou no país todo. Quando a gente olha esse conjunto, aí eu vou direto na sua pergunta, né? Em massas e biscoitos, a M. Dias ela está posicionada em mais de 90% dos preços disponíveis no mercado, né? Fazemos isso com uma marca só? Não, seria impossível, né? Uma marca atender consumidores de todas as classes sociais, com diferentes hábitos de consumo, mesmo sabor. O consumidor do Nordeste às vezes gosta de um biscoito um pouquinho mais doce, o do Sudeste tem um paladar diferente. A massa no Nordeste, ela acaba complementando o prato com proteína ou algum outro item, enquanto no Sudeste é o prato principal, né? Então, assim, para atender esses diferentes perfis de consumidores e que compram produtos em diferentes posicionamentos de preço, é importante a gente ter esse conjunto de marcas, né? Então, quando a gente olha biscoitos, né? Qual é a nossa marca premium, né, de biscoitos, que tem o maior valor agregado? É a Piraquê. Então, ela ocupa ali uma faixa de preço que é dela, né, e tem seus concorrentes nessa faixa de preço. Numa faixa de preço intermediária, quais são as marcas? Temos Fortaleza, principalmente no Nordeste, Vitarella, hoje no Brasil todo, a própria Isabela, na região sul, né? E o consumidor que ele quer comprar um produto mais barato, né? Assim, não é Piraquê, não é Fortaleza, não é Vitarella. Temos algumas marcas também. Pilar, por exemplo, é uma marca que tem um preço abaixo de Vitarella e de Fortaleza. Então, assim, com este conjunto de marcas, nós conseguimos ocupar todas essas faixas de preço e atender os diferentes perfis de consumidores. E o mesmo se aplica a massas, né? Então, assim, Adria é uma marca mais premium, aí vai ter Bom Sabor, é uma marca com preço mais baixo, mesma coisa com Predileto. Então, assim, o racional que está por trás de ter esse conjunto de marcas é esse, né? Desenvolvemos internamente as marcas ou adquirimos, como foi o caso da Adria, da Vitarella e mais recentemente da Piraquê. Sensacional, muito bom. Acho que assim fica muito mais claro, né? O porquê de ter tantas marcas, né? Você quer que o seu público-alvo consiga ser cada vez maior, né? Seja ele mais premium, seja ele de uma classe um pouco mais baixa, mas você consegue atender com essa
capilaridade que a M. Dias traz, e até uma pergunta legal que muitas pessoas estão aqui, e tá uma briga, Fábio, danada aqui do pessoal falando biscoito ou bolacha, né? E até a Luciana perguntou aqui, é biscoito ou é bolacha? Eu queria saber de você, né? Porque a gente está falando aqui de biscoito, mas para a M. Dias como um todo, que é líder nesse segmento, é biscoito ou bolacha? Os dois estão corretos, os dois, né? Então, assim, a gente atende tanto quem fala biscoito como quem fala bolacha, né? Então, assim, a gente está de norte a sul, leste a oeste, está em todos os estados do Brasil, em mais de 3 mil municípios. Então, assim, os dois estão corretos, tanto biscoito quanto bolacha. Boa, sensacional. E explorando um pouco mais aqui a questão das marcas, né? São 7 marcas com faturamento anual superior a 500 milhões de reais. A Vitarella, Fortaleza, Piraquê, Fina. Fina é uma marca de farinha de trigo, né? A gente chama farinha de trigo doméstica, que é aquela que a gente consegue comprar no supermercado, pacote de 1 quilo. Medalha de Ouro, a Adria, a Richester, marcas assim que individualmente faturam mais de 500 milhões de reais por ano, né? E marcas premiadas, né? Premiadas e reconhecidas, Vitarella, Adria, Isabela, que frequentemente recebem algum prêmio ou reconhecimento. Muito bom. E aí, emendando com a pergunta do biscoito ou bolacha, né? A gente, assim, está em mais de 3.240 municípios no Brasil, né? E esse, assim, que a gente consegue monitorar, né? Que a gente pode chegar em outros municípios via os nossos distribuidores, né? Mas são pelo menos 3.240 municípios, mais de 100 mil pontos de venda. E aqui, assim, parece um número alto, mas tem muita oportunidade de crescimento, né? E uma estrutura fabril e de distribuição muito robusta, né? É algo que está no DNA da empresa, né? Ter fábricas modernas, com equipamentos de última geração, a gente foca muito em automação, né? Treinamos muito os nossos colaboradores, a gente lançou no ano passado a Universidade do Biscoito, né? Então, assim, tem um programa, é quase uma pós-graduação na produção de biscoitos, com aulas dadas por colaboradores e por pessoas de fora da empresa. Então, assim, tem toda uma agenda de treinamento. Então, são 15 unidades industriais no Nordeste, no Sudeste e no Sul, e 36 centros de distribuição que aproximam a empresa da demanda. Muito bom. Até mesmo sobre esse ponto aí de centro de distribuição, para mim é algo bem importante, né? Porque dado que a M. Dias ela é líder mundial em biscoitos e massas, e o Brasil é um país continental, essa parte logística ela tem que ser bem acertada. E aí eu queria saber de você, né, Fábio, e queria, na verdade, que você explicasse um pouco mais sobre essa questão aí dos centros de distribuição, né? Como que eles estão localizados aí e tudo mais, eles ficam evidentemente deve ficar mais próximo dessas unidades Fabris e tudo mais, mas mostrar para a nossa audiência aqui essa relevância, né? Porque se uma empresa ela quer ser dominante, principalmente em um país como o Brasil, que ele tem tamanhos continentais, dessa importância desses centros de distribuição para conseguir suprir com essa demanda, principalmente com o que nós vimos aí com o coronavírus, né? A demanda por alimentos aumentou de uma forma absurda, e se M. Dias não tivesse, talvez, esses centros de distribuição assim, bem dispersados e que tivesse ali, ao mesmo tempo, uma boa interligação, não conseguiria chegar com o produto ao cliente final, né? Sem dúvida, porque isso garante agilidade, né? Assim, a gente conseguiu reagir rapidamente a toda a questão da pandemia, né? As fábricas, a gente foi ter todo um trabalho, né, para proteger os colaboradores, garantir o abastecimento de insumos, né? Nenhuma fábrica parou, nenhum centro de distribuição parou. Contratamos 500 colaboradores no início da pandemia, como você colocou, assim, houve um aumento de demanda e, ao mesmo tempo, a gente teve que, assim, a gente pediu para alguns colaboradores ficarem em casa, né, as pessoas de grupo, principalmente grupo de risco, e contratamos 500 pessoas. Então, assim, essa infraestrutura, sem dúvida, ela foi chave para esse momento, né, assim,
para garantir o abastecimento dos nossos clientes, que são os varejistas, né? E eles abastecem os nossos consumidores. Então, assim, a empresa que ela tem, assim, no seu DNA, está sempre reinvestindo os seus lucros no próprio negócio, com foco no crescimento e na melhoria da nossa infraestrutura. Então, assim, os CDs, o centro de distribuição, eles são colocados próximos da demanda, né? Eles estão principalmente aqui, né? Onde tem uma maior concentração da população, né? São Paulo, toda essa parte do Sudeste, Sul, no Nordeste são vários CDs, temos também na região Norte, no Centro-Oeste, e temos a expectativa de abertura de novos CDs também, para melhorar o nível de serviço e garantir o abastecimento. Show de bola. A questão das aquisições, né, é sempre um tema importante para quem está nos acompanhando e aprendendo sobre M. Dias, né? É uma empresa que começou na década de 50, né, como uma padaria, e de lá até o ano de 2003 foi uma história 100% no Nordeste, 100% orgânica, né? E esse momento aqui foi muito importante, porque foi a primeira aquisição da M. Dias e foi o primeiro passo fora do Nordeste, né? A Adria é uma marca aqui de São Paulo, a fábrica da Adria fica em São Caetano do Sul, no ABC. Então, assim, esse momento foi muito importante, né? Porque foram 2 passos: sair do Nordeste, ou seja, começar a crescer fora do Nordeste e fazer a primeira aquisição, né? E de lá para cá, várias aquisições aconteceram. A Vitarella, né, que hoje é a nossa principal marca, né, em massas e biscoitos. Em 2011, adquirimos a Pilar, a Estrela, Moinho Santa Lúcia, em 2012, o Moinho de Trigo em Rolândia, né, no estado do Paraná, e a aquisição mais recente foi a Piraquê. Foi uma aquisição de 1,5 bi, né? A Piraquê adicionou 700 milhões de reais de receita na M. Dias, com muita oportunidade de crescimento, principalmente fora do Rio de Janeiro. É uma marca do Rio de Janeiro, então hoje a Piraquê já está conectada na distribuição da M. Dias, já está presente em vários estados do Brasil, né? E com oportunidades assim enormes de sinergia. Quando a gente adquiriu a Piraquê, a margem EBITDA da empresa era de 14%, né? Hoje está em 24%. Então, teve um avanço muito importante de lucratividade, né? E esse conjunto aqui de marcas, né, de aquisições, hoje isso aqui representa 58% das nossas vendas, é mais da metade, né? Então, assim, isso aqui é algo que passou a compor o nosso DNA, né? Tanto o crescimento orgânico quanto o crescimento inorgânico. Muito bom. E até o pessoal tá por aqui, ó. O Júlio comentou, né? Rodolfo, a palavra biscoito significa cozido 2 vezes, bolacha cozida uma única vez. Tá vendo? É questão de cultura também, não é só escolher por um lado, tem a questão cultural também. Obrigado, Júlio, por compartilhar aqui. Pois é. E aqui, Rodolfo, falando um pouco dos resultados recentes, né? Assim, mesmo durante essa pandemia, nós tivemos 3,5 bi de receita, 1 milhão de toneladas de volume. Isso significa um crescimento superior a 20% na visão ano contra ano, 450 milhões de reais de EBITDA, uma alavancagem baixa, 0,4, quando a gente mede dívida líquida pelo EBITDA, né? Mantendo o rating AAA perspectiva estável pela Fitch, e uma geração de caixa operacional de 570 milhões, que foi o valor mais alto para um primeiro semestre na história da empresa, né? A M. Dias é uma grande geradora de caixa, né? E usa esse caixa para investir no negócio, tanto no crescimento orgânico quanto no crescimento inorgânico.
Legal. E, Fábio, até aproveitando nisso, essa geração de caixa forte, eu acho que muito se deu pela própria pandemia, né, com as pessoas mais ali em casa e consumindo os produtos e derivados aí da própria M Dias, mas será que isso não tem, às vezes, um fator não recorrente por esse motivo? Que, poxa, talvez as pessoas tiveram que comprar muito mais, porque quando anunciou a pandemia e falou das quarentenas, todo mundo foi no supermercado e passava assim nas prateleiras e iam só derrubando tudo, né? Para fazer aquele grande estoque. Será que isso não tem, talvez, um efeito não recorrente de ter sido pontual pelas quarentenas, ou vocês viram aí, talvez, uma mudança efetiva no perfil de consumidor dos produtos da M Dias e isso pode avançar por mais períodos aí? Então, essa pergunta aí, ela é muito importante, né? A gente vê hoje, assim, uma combinação de muitas variáveis, né? E ainda assim, é difícil isolar essas variáveis, porque a gente ainda está na pandemia, né? Agora, quando a gente volta um pouco, né? A gente vai lá para 2019, a M Dias implantou uma série de medidas para dar mais robustez ao modelo comercial e crescer de forma mais acelerada fora do Nordeste, né? Então, a gente mudou totalmente o nosso processo de precificação. A gente separou o Brasil em duas áreas comerciais, uma que a gente chama de ataque, que é o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que a gente tem uma oportunidade maior de crescimento. Norte e Nordeste é a nossa área de defesa. A gente criou algumas funções novas na empresa, que é uma diretoria de Key Account. A gente começou a trabalhar com distribuidores para ampliar a nossa presença, principalmente no pequeno varejo, fora da região Nordeste. Ou seja, a gente implantou um conjunto ali de medidas, né, que deram mais robustez e aceleraram o nosso crescimento. Tudo isso antes da pandemia, né? E o quarto trimestre foi muito bom. O primeiro trimestre desse ano, que não tem nenhum efeito de pandemia, também foi muito bom, com crescimento de 2 dígitos. E aí veio a pandemia, com o que você descreveu, aquela corrida aos supermercados, né? Naquele momento, realmente houve um aumento forte de demanda. E a gente conseguiu atender aquela demanda. A gente está falando ali do segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril, ao mês todo de abril, né? Com as fábricas funcionando, os CDs operando, com a contratação dos 500 colaboradores, a gente conseguiu atender a demanda. De lá para cá, né, a gente tem visto assim, toda essa questão de quarentena, isso está sendo flexibilizado, mas assim, o nosso ritmo de crescimento continua muito parecido, né? Então, assim, o bolo cresceu, né? Será que o tamanho do mercado cresceu em função da pandemia, por uma demanda maior? Possivelmente sim, né? Difícil ainda é dizer quanto que o crescimento do mercado deve-se a todas essas questões. Agora, nesse contexto de crescimento do mercado, a gente ganhou share, né? Então, assim, isso para a gente é importante, porque isso reflete a nossa execução, né? Que tudo que a gente fez no ano passado, todas essas medidas que foram estruturais e tocaram nos fundamentos da empresa, isso funcionou e a empresa vem ganhando share em massas e biscoitos, né? Sobre alavancar, desculpa que a resposta é longa, mas eu acho que é um tema importante. Sobre a alavancagem, além dessa questão de receita, né, que tem a ver com a demanda, naquele momento ali mais inicial da pandemia, a gente pôs uma lupa no capital de giro, né? Por ser uma empresa muito geradora de caixa, a gente sempre olhou capital de giro, mas talvez não com a mesma atenção que a gente olhava a receita, as despesas e o EBITDA, né? E a gente encontrou oportunidades importantes, né? De renegociar alguns prazos, de mudar a frequência de pagamento, de colocar um pouco mais de disciplina em concessão de crédito, né? Mudamos totalmente a nossa ferramenta de análise de crédito, e isso assim começou rapidamente a liberar capital de giro, né? E contribuiu para a geração de caixa. Isso é totalmente estrutural, não tem nenhum impacto de pandemia, né? Foi mais assim uma coincidência. A pandemia acho que foi um catalisador ali para a gente olhar essas oportunidades em capital de giro. Muito bom. Acho que ter essa visão é muito boa, né? Porque
tem essa questão de um evento não recorrente, mas tem também tudo aquilo que vocês fizeram antes desse evento, então acabou que somou tudo isso, e aí tem que acompanhar, né, daqui para frente para ver como que vai ser esse mercado e tudo mais. Mas até sobre isso, né, Fábio, eu queria, se você tem mais algum slide para mostrar daí? Acho que assim, esse aqui é importante, né? Sobre a nossa estratégia, isso aqui é muito simples, né? Show. A estratégia da M Dias, assim, é crescer com lucratividade, né? De onde vem o crescimento? O crescimento vem desses 3 pilares, né? O negócio atual, que é produzir e vender biscoitos, massas, farinha, margarinas e torradas e snacks, né? Aonde? Na área de ataque, que aqui é vender mais e melhor, né? Então, assim, é ganhar market share, acelerar o nosso crescimento com margem, né? E proteger essa região que a gente tem 60% de market share, Norte e Nordeste. Então, assim, essa é a nossa estratégia de crescimento no negócio atual. As exportações hoje representam 5% do nosso faturamento e vem crescendo 2 dígitos nos últimos 5 anos, né? Lá em 2016, a gente reestruturou totalmente a área de exportação, temos produtos dedicados ao mercado externo, temos um time dedicado, já temos algumas pessoas fora do Brasil, né, como pessoas comerciais. Então, assim, é um negócio que vem ganhando tração, né, nos últimos 5 anos. E constantemente a gente avalia outras categorias, né, como a gente fez em torradas em 2016. Então, categorias que tenham farinha de trigo como insumos ou não, mas categorias na mercearia seca, né? Categorias sinérgicas ao nosso negócio, do ponto de vista de marca, de distribuição e de produção. E tudo isso apoiado num racional e num DNA muito forte de eficiência e produtividade, que nesse ano a gente organizou num projeto que chama Multiplique, que tem mais de 100 iniciativas que já começaram a entregar economias estruturais em custos e despesas. Show de bola. Eu vou aqui, então, exibir a minha tela, Fábio, porque tem um ponto interessante que eu quero falar, até mesmo se você quiser tirar a apresentação aí. Eu vou tirar aqui, vou tirar. E ver o pessoal vai ficar melhor. Porque, assim, acho que um ponto interessante a se considerar, né, aqui eu estou usando o Trademap Web, é a questão do EBITDA da M Dias, né? Então, aquilo que você falou e mostrou na própria apresentação, ficou nítido as mudanças internas que a M Dias fez, o fator não recorrente também do próprio coronavírus, né? Isso mostrou aqui um EBITDA mais forte, mas aqui, né, de 2017 até o fim ali de 2019, nós vimos o EBITDA retraindo, o lucro também, de certa forma, retraindo. E assim, a M Dias, como um todo, ela sempre cresceu, né, quase que de forma linear, né, depois dessas aquisições e tudo mais, pelo período que nós temos aqui. Mas eu queria que você explicasse, Fábio, para quem aqui nos assiste, o que aconteceu aqui, né? Porque quando a gente fala de uma empresa, quando a gente quer olhar para uma empresa, é importante entender o hoje, mas talvez olhar um pouquinho também de um passado recente, né? O que talvez ocasionou a M Dias de ter uma retração no seu lucro, no seu EBITDA? Será que isso pode acontecer de novo? Ou foi algum fator não recorrente que fez com que isso acontecesse? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e vai ser muito agregador para trazer essa visão aí mais ampla do case M Dias. E acho que assim, justamente e é uma pergunta muito importante também, assim, justamente esse período que você está apontando, aqui a gente teve uma questão cambial, né? 50% do nosso custo é cotado em dólar, né? A gente compra trigo, óleo de palma, cacau, são insumos, alguns a gente compra no Brasil ou fora do Brasil, mas a cotação é em dólar, né? Então, o real desvaloriza, a gente faz alguns ajustes de preço, mas tem momentos que existe um descasamento. O custo aumenta mais rápido do que o ajuste de preço, né? Então, assim, esse é um dos fatores que explica aquela retração do EBITDA, né, ali na visão sequencial. Um segundo fator foi os volumes vendidos, né? No final de meados de 2019, os nossos clientes, os varejistas, estavam muito estocados, né? E aquilo ali, assim, forçou a M Dias, né,
a dar mais desconto para fazer as vendas, né? E comprometeu as nossas margens. Então, a gente precisou ali falar, olha, vamos reavaliar, né? Vamos ajustar os estoques nos nossos clientes, e aquele momento de ajuste, que foi ali o segundo e terceiro tri do ano passado, que eu acho que é justamente onde você apontou, né? Tivemos uma retração de volume, que representou uma retração de receita, uma desalavancagem operacional e uma queda de EBITDA, né? Mas esse momento de ajuste, justamente onde você está colocando ali, foi importante para a gente recriar as condições para a empresa voltar a crescer de forma sustentável, né? Então, foi bem naquele momento que a gente mudou totalmente o processo de precificação, a gente começou a olhar para os distribuidores, a gente separou o Brasil em 2 áreas comerciais, e a gente teve que tirar um pouco o pé para regularizar os estoques nos nossos clientes, e aí para evitar o descasamento do sell-in, sell-out, né? Sell-in representar as vendas da M Dias para os varejistas e o sell-out dos varejistas para os consumidores finais, né? Então, assim, foram esses 2 motivos, né? Clientes muito estocados e a questão cambial. Legal. Mas e sobre essa questão cambial, né? Nós tivemos isso aqui, foi, de certa forma, algo que impactou, mas nesse ano nós vemos o dólar aí se apreciando quase 40%, né? Então, mesmo nesse ano, nós tivemos essa questão cambial. Só que isso não impactou aqui os resultados até então da M Dias. Então, houve alguma mudança na política de câmbio da M Dias? Teve algum hedge? O que vocês fizeram para, mesmo nesse cenário em que o câmbio se apreciou 40%, isso não impactasse tanto aí no EBITDA de vocês? São alguns fatores aqui, né? Nós trabalhamos com 4 meses de estoque de trigo, né? O trigo é o principal insumo da M Dias, então a gente consegue atenuar a volatilidade do trigo, né? A gente aprovou nesse ano uma política de hedge que tem o foco 100% em proteção, então a gente protege por alguns meses a exposição cambial, e aí para isso a gente aprovou em julho, né? Então a gente montou um comitê de hedge, tem time de tesouraria, os controladores participam, tem consultoria externa, então é mais um fator que ajuda a gente a atenuar o impacto do câmbio, né? O nosso foco estratégico em produtos de maior valor agregado, né? Exemplo, biscoitos da Piraquê. A Piraquê representa 10% das nossas vendas. A margem bruta da Piraquê praticamente não sofreu com câmbio. Por quê? Porque ela tem um preço médio mais alto, o custo representa menos, quando a gente compara com outros produtos, ela consegue absorver melhor, né, toda essa volatilidade do custo da commodity em dólar e do câmbio, né? E o último fator é esse nosso projeto Multiplique, né, que envolve mais de 100 iniciativas que já começaram a entregar resultados positivos na nossa estrutura de custos e despesas, né? Então, a gente está colocando mais tecnologia em alguns processos administrativos, renegociando algumas condições com fornecedores, né? Revisitando a nossa malha logística, que são aquelas 15 fábricas e os mais de 30 CDs. É um projeto que começou no dia 1º de janeiro de 2020 e termina no dia 31 de dezembro de 2020, né? Esse é o cronograma, e tem que entregar resultados na DRE de 2020. Isso já está acontecendo. Muito bom, sensacional. Acho que é importante tudo isso, é importante entender o momento e tudo mais, e o que está por vir daqui para frente, né? Porque acho que nenhuma empresa na Bolsa, ou mesmo fora dela, está imune, né? Está blindada de eventuais problemas, mas o principal é isso, reconhecer que pode ter acontecido alguma coisa ali atrás, mas mudar o dali para frente, né? Porque o que já foi, você não muda, mas dali para frente sim. Então, se tem isso em mente, já sabe que tem que mudar, e foi feito isso, é o que importa para o investidor aqui ouvir. E, Fábio, eu queria saber de você, né? Você
como nós falamos um pouquinho antes, né, acompanhou algumas lives que nós fizemos aqui de RI, nós trouxemos inúmeras empresas dos mais diversos setores, e assim, cada setor tem alguma especificidade, né? Então, poxa, talvez se eu for olhar para uma incorporadora, eu olhar a questão do land bank, o banco de terrenos que ela tem, é importante. Se eu for olhar para uma empresa que extrai petróleo, a questão do lifting cost dela vai ser muito importante. Se eu olhar para uma empresa de aluguel de carros, a quantidade de frota que ela tem é importante. E para M. Dias Branco, quais são os fatores que o investidor que for olhar esse setor de alimentos, ele tem que se atentar, né? Ou seja, o que move mais esse segmento de alimentos e que o investidor ele tem que olhar se for comparar outros pares de mercado aí? Acho que assim, quando a gente olha as variáveis macroeconômicas, acho que a gente tem que olhar, ou variáveis externas, né, da empresa, sem dúvida, renda, emprego, são variáveis que, de alguma forma, elas impactam, né, os volumes, ou mesmo o preço médio, né, dos produtos. Olhando as variáveis da empresa, sem dúvida, tudo que compõe a receita, né, volume e preço médio. Né? Acho que assim, esse é o primeiro olhar. E aí, quem quer entrar um pouco mais no detalhe, o mix, né? Que aí vai de encontro, se eu não me engano, a sua primeira ou segunda pergunta, que foi aquela dos biscoitos. Né? Por que isso representa 52%? Porque tem margem mais alta. Né? Quanto mais biscoitos a gente vender, maior vai ser a nossa margem. Quanto mais biscoitos da Piraquê a gente vender, maior ainda vai ser a nossa margem. Né? Então, assim, essa é uma variável super importante. A margem bruta, né? Que aí assim, o investidor ele vai conseguir entender assim, pô, a empresa está conseguindo repassar preço num cenário em que os custos estão subindo, mas os custos estão subindo por quê? Porque ela está pagando mais caro, está pagando mais barato ou por causa do câmbio. Então, assim, a margem bruta, sem dúvida, é uma informação importante. A margem EBITDA e o ROIC, né? O ROIC, assim, e aí, Rodolfo, assim, essas são exatamente as principais variáveis, né, da nossa remuneração na empresa. Então, assim, o que eu estou falando, olha, acho que é o que o investidor deveria olhar, porque é o que a gente olha, né? Então, a gente olha o crescimento, se é um crescimento sustentável, né, está bem equilibrado em preço e volume, como a gente está gerindo nossos custos na margem bruta, a estrutura de despesas, olhando a margem EBITDA e o retorno, né? Se a gente está empregando bem o capital do acionista. Muito bom. Acho que isso é muito importante, né? Uma coisa somos nós, investidores, que acabamos cobrindo várias empresas, e outra coisa é quem está dentro desse mercado, quem está no game e sabe e entende, respira, de certa forma, isso, passar aqui para nós. Então, obrigado por compartilhar isso. E assim, tem uma pergunta aqui do Paulo, né? Porque vocês não pagam dividendos, na verdade, a M. Dias, ela distribui sim, só que não é aquela empresa que você reconhece como vaca leiteira, por exemplo, né? Aquela empresa que distribui muito ali dos seus lucros. Mas isso, galera, não quer dizer que é bom ou ruim, tá? Tem perfis de empresa, tem empresas que estão em um momento que elas já são grandes e dominantes, só que elas querem crescer ainda mais, né? Então você já bem falou aqui da posição de ataque e defesa da M. Dias, tem a defesa na região norte e nordeste, região sul-sudeste tem a parte de ataque ali mais forte, e tem empresas que elas são mais consolidadas, e por serem mais consolidadas, já teriam um share maior, elas tendem a repartir mais dividendos. Então, acho que deu para ver que o perfil da M. Dias é um perfil de empresa de crescimento, e se ela pensa em crescer, se ela pensa em fazer novas aquisições e tudo mais, ela não vai repartir tanto desse lucro, porque ela entende que esse dinheiro com ela, esse lucro com ela, vai trazer mais retorno ao acionista do que pura e simplesmente repartir ali com ele. Então, dado esse contexto que eu já passei aqui, eu queria saber de você, Fábio, o que esperar da M. Dias daqui para frente, né? Porque é uma empresa que ela tem uma baixa alavancagem, tem uma dívida aí super controlada, o custo de capital hoje está cada vez mais barato, dado esse cenário de juros mais baixo, um mercado de capitais pujante, e eu queria saber de você o que esperar da M. Dias Branco daqui para frente. Será que chegou num ponto que a M. Dias ficou grande com essas novas aquisições e ela vai se tornar uma empresa mais pagadora de dividendo ou não? Crescemos bastante, mas vamos crescer ainda mais porque o addressable market, né, o mercado endereçável é muito maior. Como que e o que esperar da M. Dias daqui para frente?
O que esperar da M Dias é que a M Dias é uma empresa de alimentos, né? É uma empresa de alimentos e é uma empresa que tem a estratégia muito simples, né? É uma estratégia de crescimento, né? E ela reinveste os seus resultados no crescimento, né? Tanto no orgânico, pode ser desenvolvendo novas categorias e ou instalando novas fábricas, onde a gente tem potencial de crescimento, e também na frente inorgânica, né? Adquirindo outras empresas, né? E aí, empresas de quais setores? Dos setores que a gente já opera, né? E de categorias sinérgicas, né? É óbvio que esse é sempre um assunto que ele tem uma certa confidencialidade, né? Mas, assim, temos sim uma estratégia de crescimento que olha a avenida orgânica e a avenida inorgânica. Então, assim, o que esperar da M Dias? Crescimento, né? É isso que a gente tem que esperar da M Dias. Crescimento com lucratividade, com retornos atrativos, remunerando também os nossos acionistas, né? Mas, assim, nunca deixando de aproveitar as boas oportunidades de investimento, né? É uma empresa, ela é, ao mesmo tempo, muito conservadora, tem muito zelo com as questões financeiras, sempre operou com uma alavancagem baixa, gera muito caixa, mas a gente nunca teve alavancagem acima de 3 vezes, mesmo fazendo todas essas aquisições, mas nunca perdemos uma boa oportunidade de investimento. Boa, muito bom. Acho que isso é importante, né? Às vezes as pessoas, a sociedade como um todo tende a ser imediatistas, né? A empresa anuncia hoje uma aquisição e acha que no próximo trimestre já vai ter aquele baita resultado por isso. Só que não, você tem que ter a questão de cultura da empresa que você tem que trazer ali e tudo mais, tem que gerar essa sinergia. Então, é importante que o investidor ele tenha um foco sempre, né? Se ele é investidor, em um prazo maior, porque no curto prazo podem ter oscilações, mas aquilo que é bom vai se provar ao longo do tempo. Então, acho que nada como um tempo, né? O próprio Taleb fala aí do próprio efeito Linde, para provar aquilo se é bom ou não, né? Então, se o produto e serviço ele é demandado além do tempo, isso é algo importante, é algo que vai fazer muito sentido. Fábio, muito obrigado por vir aqui. Acho que deu para agregar muito valor com tudo que você compartilhou aqui. Não esquivou de nenhuma pergunta. Acho que foi um papo aqui muito fluido e tudo mais. Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais sobre esse nosso papo, sobre a M Dias como um todo, sobre como os investidores que querem saber mais desse case, né, não conheciam, estão conhecendo agora aqui por meio dessa live e querem saber mais como que eles podem encontrar aí a M Dias Branco. Na primeira, assim, eu gostaria de agradecer novamente, assim, é um enorme prazer, né, contar a história da M Dias, o que está acontecendo nesse momento, a nossa visão, o que vai ser a M Dias no futuro, né, então, assim, todas as perguntas são importantes, a gente usou aqui esses 40, 50 minutos para passar por algumas questões fundamentais da empresa, mas, assim, fica o convite, né, para todo mundo que participou aqui da live, né, assim, o Rodrigo, que faz parte do time de RI, o Gustavo, que é o nosso CFO, estamos, assim, super disponíveis, né, para responder uma pergunta por e-mail, para fazer um call, para fazer uma vídeo, né, espero que rapidamente numa reunião presencial, mas, assim, estamos totalmente disponíveis, né, são mais de 60 mil investidores individuais na nossa base, né? Então, assim, todos são importantes. Há 2 anos eram 20 mil, né? Então, assim, estamos totalmente disponíveis e te agradeço novamente, você e todo o time, Rodolfo, da Trademap, por essa oportunidade. Isso, contem conosco. Galera, quem chegou aqui no meio da live, ela vai ficar disponível aqui no nosso canal do Trademap. Se não está inscrito ainda, aproveita para se inscrever, curtir o conteúdo, deixa o seu like, que é uma forma de você promovê-lo de forma gratuita. E contem conosco, tá? Sempre terão aqui lives para vocês com conteúdo de mercado e também trazendo empresas para que vocês possam conhecer melhor cada uma delas. Então, é isso. Ótima noite e até a próxima. Obrigado.